Olá pessoal, estou aqui de volta e nesse vídeo eu vou compartilhar algo com você que vai totalmente contra as convicções do mundo, totalmente contra a visão que o mundo tem sobre esse assunto. Claro, a grande maioria dos conteúdos que eu passo aqui para você vai contra os paradigmas sociais. Isso é expansão de consciência. Mas o que eu vou falar hoje é tão contra os valores sociais, que vai ter duas formas de você interpretar isso. Se você é daqueles que acredita que é o mundo que define a sua vida, é o mundo que molda a sua vida, ou seja, a realidade está criada. E aí você não pode fazer muita coisa. Você tem que seguir dentro daquilo que já está estabelecido, ok? Se você é daquele que acredita que é o seu estado interno que cria a sua realidade, você vai entender o que eu vou passar aqui para você agora. De qualquer forma, se você acredita ou se você é cético, mantenha-se nesse vídeo até o final para você entender o assunto. Nós aprendemos desde criança, na escola, na mídia, na televisão, em vários lugares, no YouTube, qualquer lugar. Os economistas ensinam sempre a economizar, ou seja, já está o nome aí, né? Economista, economizar. Então, se você ganha R$ 1.000 por mês, por exemplo, os economistas dizem que você não pode extrapolar de forma nenhuma mais do que isso. Porque aí você estaria se endividando, entrando em sérios problemas. Esse é o padrão. E aí, quando nós estamos dentro dessa situação, nós seguimos esse padrão. Ou então, quando estamos desempregados, quando a pessoa é trabalhador, no caso, eu nunca estive desempregado, mas quem é um trabalhador, está desempregado, tende a economizar. Então, cortar gastos, reduzir gastos. Esse é o padrão que nos é ensinado. E sempre seguimos assim. Achamos que isso é o correto. E isso funciona. Funciona, com certeza funciona. Mas o que eu vou passar aqui para você agora também funciona. Mas aí é preciso vencer limites. É preciso passar para um outro nível, um outro lado da realidade. Coisa que pouquíssimas pessoas sabem nesse mundo. Já vou falar para você e depois eu vou explanar mais o assunto em detalhes. Você nunca deve baixar o seu padrão de vida. Você nunca deve baixar o seu custo de vida. Ao contrário, você deve elevar o seu custo de vida. Agora eu vou te explicar o passo a passo, como é que isso funciona. Por muito tempo, eu fiz como a grande maioria. Teve uma época, por exemplo, que eu estava em uma transição profissional, em uma transição financeira, a coisa não estava muito boa. Então eu pensei, vou ter que economizar, vou ter que cortar gastos, reduzir custos. E aí, seguindo os velhos conceitos, eu busquei formas de reduzir custos, gastos. Fiz até uma tabelinha, aprendi em algum lugar a fazer uma tabelinha, que você anota tudo que você gasta no dia, tudo que você compra, tudo que você paga, você anota. Aí no final do dia você faz um balanço, para ver para onde o seu dinheiro foi. Faz aquilo durante a semana, no final de semana você vai dar uma avaliada. É um porre fazer aquilo. Mas aí você fala, bom, eu gastei aqui, eu não podia ter gastado, eu gastei aqui, não deveria ter gastado, semana que vem eu vou ficar mais cauteloso para não gastar e tal. Essas coisas que deve ter por aí ensinando ainda, com certeza tem. Os economistas, pessoas que trabalham nessa parte de finanças, sempre ensinam essas coisas. E aí você toma às vezes um cafezinho na rua e aí depois você vem com remorso porque você gastou de uma forma desnecessária, porque aquele cafezinho podia ter ficado sem, e aí você compra alguma coisa e você se arrepende. É um porre. Esse é o mundo estabelecido.
E eu creio que milhões de pessoas fazem isso no mundo. Se você ganha R$ 1.000, meu filho, você nunca deve gastar ou ter um custo de vida maior do que R$ 1.000. Claro, o que eu vou passar para você, você precisa entender de uma forma profunda, porque senão você vai se endividar, como a grande maioria tenta fazer isso. Alguns ganham R$ 1.000 e falam, não, vou gastar, vou ter um custo de vida de um cara de 2.000, e aí acaba se endividando. Mas o que eu vou te explicar agora, se você entender na raiz, se você entender profundamente, você vai para um outro nível. Então eu segui esses passos. Aquilo era tão chato que eu abandonei. Falei, não, quero saber disso não. Eu vou trabalhar mais. Aí eu passei a trabalhar mais para poder estabilizar aquilo que eu queria gastar. Gastar um pouco mais. E aí eu trabalhava mais. Era cansativo também. Era muito chato aquilo. Falei, bom, isso também não dá certo, porque tudo tem um limite. Eu tenho um limite de tempo e tenho um limite do meu corpo. Então não funciona. E aí eu fiquei estudando, observando essas coisas. Foi quando eu vi um vídeo do Bob Proctor, as coisas já tinham melhorado bastante. Mas aí quando eu vi esse vídeo, eu acabei comprovando isso. Que o Bob Proctor falava o seguinte, você jamais deve baixar o seu custo de vida. Jamais abaixe o seu custo de vida. Ao contrário, eleve o seu custo de vida. Agora, deixa eu ser mais específico para você. Por exemplo, se hoje você mora em uma casa que você paga R$ 500 de aluguel por mês, vamos dizer que você paga aluguel e paga R$ 500 de aluguel por uma casa, e essa casa não é aquilo que você quer. A casa, a pintura dela está ruim, é uma rua ruim, quase não tem iluminação, e aí você tem o desejo de morar em uma casa melhor, mas você diz, eu não tenho condições. Esse é o padrão. Eu preciso ganhar mais dinheiro para eu sair dessa casa. Bom, é uma boa ideia, também funciona. Mas, se você for capaz de ter uma convicção, uma certeza absoluta dentro de você, preste atenção, uma certeza, uma convicção absoluta dentro de você, que você merece morar em uma casa melhor, hoje mesmo, você é capaz de sair dessa casa e alugar uma casa de R$ 600 ou R$ 700, que é melhor, em uma rua melhor, entende? Ou em um bairro melhor. E você vai. E por incrível que pareça, a vida, a existência providencia. Você sabe por que providencia? Porque todas as realidades já existem. Mas se você acreditar que é aquela que você merece e é ali que você deve ficar, ok, a existência, a vida, Deus vai dizer tudo bem. Então é aí que você acredita que você merece, é aí que você vai ficar. Se você for para um lugar melhor, você vai estar criando outra realidade. Eu até lembro dos ensinamentos do Neville, que o Neville fala do salão de estátuas de Blake, que todas as realidades estão congeladas, mas é o nosso espírito que dá vida, no caso a realidade, né? Ali ele fala de uma analogia, uma metáfora, que é o nosso espírito que dá vida às estátuas, e ali as estátuas começam a ganhar vida. Mas na prática, no dia a dia é isso. Se você mora em uma casa de R$ 500, você tem a capacidade de dar vida a uma casa de 600, 700, 800 reais com o seu espírito. E é isso que é criar as coisas do zero. Entende? Se hoje, por exemplo, você tem vontade de levar a sua esposa num restaurante, mas você diz, eu não tenho dinheiro, é justamente isso que vai acontecer. Você está confirmando para a existência, eu não tenho. Mas se você falar, bom, vou levar minha esposa, é o único dinheiro que eu tenho para pagar esse jantar para ela, mas eu sei que amanhã eu tenho mais, ou depois, hein? Você é capaz de fazer isso. E aí, a minha recomendação é o seguinte, não se jogue de cabeça para ir lá e financiar um carro ou uma coisa do tipo, se você não está preparado. Mas vá fazendo aos pouquinhos, vá ganhando confiança. Se você tem o dinheiro simplesmente para um café, e você fala, não vou comprar esse café não, porque só tem esse dinheirinho aqui, eu vou ficar sem, não vou comprar esse café não. Você está determinando para a vida que você não tem. Você fala, bom, vou comprar esse cafezinho, vou ficar feliz da vida, vou tomar um cafezinho gostoso, e eu sei que logo em seguida eu terei mais dinheiro para mais cafezinhos e mais. Entende?
Só que isso só é possível quando você desenvolve uma consciência de prosperidade ou uma consciência de que você cria a sua realidade. Pelo contrário, você vai fazer como a grande maioria faz. Tenta fazer isso, mas eles não têm uma fé, eles não têm uma convicção, eles não sabem disso e aí eles se endividam. Se endividam com cartão de crédito, compra um carro financiado e fica ali com a corda no pescoço para pagar aqueles boletos. Isso aí não dá certo. É preciso uma convicção, uma certeza, uma fé dentro de si, que é você que está criando a sua realidade. Entende? Então o Bob Proctor ele fala que quando você faz isso, você vence barreiras. Ele fala em vencer barreiras, porque ele fala da mudança de paradigmas, né? Mudança de paradigmas você está vivendo dentro de uma realidade e você precisa superar os seus medos e passar para um próximo nível. Não desviando do foco, mas só para você entender o que é vencer limites, é mais ou menos assim. Um animal, né, na floresta, eles não fazem treinamentos de salto, aquela coisa toda para poder caçar. Eles simplesmente vão no instinto. E na hora que chega lá, eles fazem o que é necessário. Claro, alguns têm umas pequenas estratégias de caça, essa coisa. Mas eu quero dizer que um tigre vai. Quando chega lá, a presa dele está em uma certa altura, uma certa distância, ele é capaz de dar um salto que desafia a gravidade. Que nós nem entendemos como que ele tem tanta elasticidade na perna para fazer aquilo. Talvez não, eu creio que nem ele mesmo sabe daquilo. É instinto, ele simplesmente faz. Por quê? Todas as possibilidades estão em tudo, para que exista. Mas elas só vão existir na hora que tem uma ação, uma definição. E falando mais uma vez disso, eu lembro de ter visto um relato, li em algum lugar, isso não lembro, que houve um acidente e aí a criança ficou presa embaixo do carro. A mãe simplesmente virou o carro e tirou a criança de baixo, salvou a vida da criança. Depois que ela foi raciocinar sobre isso, não tinha a menor condição dela ter aquela força. Mas ela foi capaz. E as pessoas depois que viram aquilo também não acreditavam que aquilo era capaz. Mas na hora ela simplesmente fez. Ela não pensou. A nossa mente racional é que nos limita, que nos impõe esse medo fantasioso, esse medo imaginativo de que o pior vai acontecer, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Não, o melhor vai acontecer, o melhor vai acontecer, o melhor vai acontecer. Entende? Eu dei esses dois exemplos aqui para você ver que é nós mesmos que impomos, porque a natureza, a existência, a vida é sempre poder, é sempre elevação, é sempre crescimento. Outra coisa também fantástica que eu acho interessante é que no meio do esporte, né, na maratona, tem sempre aquele cara que dá o máximo dele e ele faz, uou, nós aplaudimos. Aí vem um cara e faz melhor. É assim que as coisas funcionam. Então você precisa aprender a vencer os limites, vencer seus obstáculos. Não sei qual é a sua realidade, não sei como que é a sua vida hoje, mas você está vivendo essa vida porque você já se habituou. Nós somos seres de hábito. Então o que acontece? Quando nós começamos a fazer uma coisa ou viver uma experiência, nós vamos nos habituando àquilo. Aí aquilo fica fácil e aquilo fica confortável. Aí nós queremos ficar naquilo porque é confortável. Ali nós já conhecemos. Mas o crescimento é o quê? Desafios. Então você precisa superar, subir. Então, por exemplo, se você mora na casa de 500 e você ir para a casa de 600, é um desafio. E talvez você vai se sentir meio estranho nos primeiros 2 meses. Você vai sentir que não é capaz de pagar e tal. Mas por incrível que pareça, depois que você estiver vivendo na casa de 600, você vai se adaptar e vai pagar muito bem. E outra coisa, você jamais será capaz de viver na casa de 500. Isso aqui é um exemplo, claro. Então, todas as experiências que você for capaz de ultrapassar os seus limites, então ultrapasse os seus limites. Se hoje você ganha R$1.000 e aí você só pode comer no lugar que pessoas que ganham R$1.000 comem, comprar as coisas que pessoas de R$1.000 compram, vestir a roupa que pessoas de R$1.000 vestem e tantas outras coisas, comece a desafiar, entende? Comece
a viver um pouco de experiências que o cara de 2.000, de 3.000 vive. Mais uma observação. Pelo amor da existência, só faça isso se você sentir certeza, se você sentir convicção. Porque senão você vai fazer, depois não vai dar certo, falar, Matias falou aquilo, eu fiz e me dei mal. Mas esse se dar mal pode servir de experiência, ou então você pode se dar mal mesmo, porque você não teve uma base, uma habilidade. Então vá fazendo aos poucos. Faça com coisas de R$5, coisas de R$10, que você fala, bom, eu não posso porque isso custa R$10, isso custa R$5, isso custa R$50. Entende? Tem pessoas que deixam de fazer muitas coisas por causa de R$5, por causa de 10. Não, vai lá e faça. Acredite em você, acredite na existência, acredite na vida. Acredite em Deus. Deus provém, porque tudo já está criado. Só precisa você acordar essas realidades. Entende? É claro que na vida todos nós temos, né, processo evolutivo e cada um está dentro de um nível. Então tem coisas que para uns são muito fáceis, para outros não. Por exemplo, eu poderia também ir lá na concessionária agora e comprar um Porsche, comprar uma Lamborghini, uma Ferrari ou alguma coisa do tipo. Enfim, sim, poderia, existe essa realidade. Mas dentro desse momento, nesse momento, dentro da minha condição, não é possível. Mas se eu acredito nisso, se eu quiser e acreditar nisso, chegará um momento que eu serei capaz. Então as realidades, elas são criadas assim. Nós vamos acordando, entende? As estátuas que estão adormecidas, as estátuas que estão dormindo com o nosso espírito. Porque eu não gosto de ficar falando de física quântica, essa coisa, mas é mais ou menos da mesma forma. A existência é um oceano de possibilidades. Tudo está em ondas. No momento que nós damos a atenção, nós colapsamos aquilo em uma partícula de realidade. E isso é tão incrível, tão fantástico, que daria uma hora aqui de assunto a ser falado. Eu sei que, de acordo com tudo aquilo que nós acreditamos, nós vamos criando a nossa realidade. E você que já acompanha o canal aqui há bastante tempo, que está nessa área de desenvolvimento pessoal, sabe disso. Uma coisa curiosa, e que o mundo não consegue entender, como que as realidades são criadas, mas é assim, de uma forma resumida. Você vai dormir e aí você já tem uma ideia de como será o seu dia no dia seguinte. Ou seja, você já colapsou essa realidade. Você já criou essa realidade. Então, o mendigo, por exemplo, que mora na rua, ele vai dormir como? Pensando, amanhã eu vou em tal rua porque lá vai aparecer para mim mais latinhas, lá vai aparecer mais papel para eu catar, ou então vou em tal lixeira que lá tem um alimento para eu comer. Entende? Fica rodando isso, são as conversas internas dele. E, consequentemente, ele fica vivendo essa vida tempos e tempos, mas ele não percebe que é ele que está colapsando, criando a realidade dele o tempo todo. E é por isso que o Neville fala sobre as múltiplas formas do eu. O eu pode se manifestar de infinitas formas, mas o eu em si, o eu sou, ele não muda. Eu posso ser um ladrão, eu posso ser um mendigo, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, posso ser aquele outro, mas tudo são formas, entende? Então, adote isso para você. Jamais abaixe seu custo de vida. Jamais abaixe o seu padrão, ao contrário, eleve. Se você mora em um bairro mais inferior, vai para um bairro melhor. Se você mora em uma casa inferior, vá para uma casa melhor. Se você veste uma roupa e você não quer mais vestir aquela roupa, aquele tipo de roupa que você não gosta, passa a vestir uma roupa melhor. Se você come hoje, mas você queria comer um pouco melhor, passe a comer melhor. Isso acontece de várias formas. Primeiro, por essa condição da criação. E outra é que a sua mente, seu cérebro, vai se habituando a essa nova realidade. Isso é fantástico, é perfeito. Ok? Outra dica. Se você chegar em algo e você não pode ter aquilo, não diga, eu não posso. Diga, bom, nesse momento não preciso tanto disso, nesse momento eu escolho não comprar isso, ou escolho não ter isso.
E aí você vai entrando nessas realidades de simulação e de brincadeira e a coisa fica muito mais divertida do que se entristecer e achar que você não pode, que você não merece, enfim, aquela coisa toda. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua vida. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você vai colocar em prática, se você já vem colocando em prática, se foi algo novo para você, enfim, participe de alguma forma. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegou aqui agora, se inscreve. Se inscreve agora mesmo. Clique na sinetinha para ativar as notificações. Se for no smartphone, a sinetinha fica aqui embaixo. Se for no computador, a sinetinha fica aqui em cima. Quando você clica nela, toda vez que eu postar um vídeo, você recebe em primeira mão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.